Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa análise. Nós pegamos um problema aí proposto, né? E nós estamos fazendo uma análise para a automação desse problema que nós encontramos, né? Que é a alimentação de um reservatório, tá? Então essa é nesse tema aqui, automação para todos. Essa é a parte 4, né, dessa série de vídeos que nós estamos fazendo para fazer essa avaliação e você junto comigo contribuir para a automação desse processo, tá bom? Então se você quer continuar aprendendo automação, aprendendo a criar arranjos de automação, fica no vídeo até o final porque hoje tá bom demais, viu? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal Viver de PLC. E aqui, como vocês sabem, a gente discute os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, técnico mais valorizado do mercado de trabalho, tá? Para quem está chegando aqui agora, tá? Eu quero me apresentar para vocês, eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação do canal Viver de PLC e no vídeo de hoje nós vamos continuar tratando aqui dessa elaboração, né, de um processo de automação de uma empresa, né? Mas não da empresa toda, mas uma parte da empresa que é o abastecimento de água. Nós batizamos esse líquido aí como água, né? Então se você está assistindo pela primeira vez, você está vendo aí nosso vídeo, nós estamos na parte 4, né, do nosso vídeo aí, né, da nossa série, parte 4. Então se você está chegando agora, então faz o seguinte, dá uma maratonada aí da parte inicial até aqui, para você se contextualizar, você não vai se arrepender. É uma forma aqui que eu uso para a gente abordar e de como analisar um problema e criar situações de automação para esse sistema aqui proposto, tá certo? Então a gente propôs ali, um aluno que foi no caso o Rui, ele fez alguns comentários, ele fez sugestões, a gente debateu as sugestões que ele fez, que ele apresentou, e aí agora nesse vídeo nós vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar como vai ser a medição do reservatório, né? Que tecnologia a gente vai usar para medir, para fazer a supervisão desse reservatório, tá certo? Bom, mas se você está chegando agora e não quer maratonar nada lá, porque você é meio impaciente aí, parecido com alguns que eu conheço, fica tranquilo. O slide vai tentar contextualizar para vocês aqui tudo isso que eu estou falando, tá bom? Então, antes da gente iniciar nossa maratona aqui, eu queria mais uma vez chamar a atenção de vocês aí para o nosso canal Viver de PLC, tá? Eu quero pedir a você encarecidamente que você se inscreva, cara, se inscreve no nosso canal. Poxa, não custa nada para você e você ajuda demais o canal. Carlos, eu não tenho paciência, eu não gosto de me inscrever, tal, não sei o que, não sou muito de me inscrever nos canais. Bom, eu vou deixar claro para vocês aqui, o canal, ele não é o meu canal, ele é o nosso canal. Se você é profissional da área elétrica, se você trabalha na indústria ou não, se você é estudante, esse aqui é uma fonte de conhecimento. Então, à medida que você se inscreve, que você ativa o sininho, que você dá o seu like, ou até o seu dislike, você ajuda o canal a se tornar conhecido de mais pessoas, tá certo? Então, assim, é muito importante o seu engajamento, tá? Nós estamos aí, ultrapassamos aos 1.300 inscritos, né? 1.300 inscritos. Assim, é uma vitória muito grande, né? A gente não... Quando a gente fala geralmente num canal sobre temas aí mais do dia a dia, do cotidiano, esse número de inscritos, ele multiplica. Então a gente tem um público muito específico. Mas eu tenho certeza que à medida que você se engaja, aí o YouTube ele consegue encontrar mais pessoas que se identificam e que têm interesse por esse conteúdo. Então, por isso eu peço a você. Eu tenho como ver aqui que boa parte das pessoas assistem o nosso vídeo, mas elas não se inscrevem, elas não interagem dando seu like, assistindo o vídeo até o final. Então, vai lá, cara, ajuda o canal, porque esse canal vai ajudar muitas outras pessoas, tá? Pensa da seguinte forma, pensa naquele cara que está numa cidade isolada,
que trabalha numa empresa, que precisa de conhecimento, e quando ele quer conhecer alguma coisa, ele tem que estar se deslocando para grandes centros, e isso aqui pega muito para ele. Então aqui acaba a gente criando essa fonte de conhecimento, onde há uma troca aqui, na verdade, uma troca de experiência, e que a gente pode aqui estar debatendo e se ajudando, tá bom? Então, recado dado, senta o dedo no like aí, senta o dedo na inscrição, não esquece de ativar o sininho, porque tem vídeo novo todo dia, recortes de vídeo todo dia, e por semana a gente solta pelo menos 2 vídeos novos. E a gente vai evoluir isso aí para mais vídeos aí durante a semana, inéditos, tá certo? Então bora lá, bora pro nosso conteúdo, bora dar continuidade aqui no que a gente já tem trabalhado aqui, que é a automação do fornecimento de água dessa empresa, tá bom? Bom, eita, essa imagem aí, ela não tá, eu costumo dizer assim, Roberto Carlos. Depois que eu transformei em PDF, foi que eu vi que essa imagem não ficou muito boa. Mas deixa eu traduzir aqui para você, que eu acho que dá para você entender aí, tá? Então nós vamos trabalhar hoje sobre a medição de nível, tá? Do nosso projeto como um todo. Nós vamos se dedicar hoje à medição de nível. E aqui nessa imagem ele ilustra aqui várias formas de se medir nível. Não sei se você consegue ver, isso aqui são as boias, isso aqui são chaves magnéticas, capacitivas, ultrassônica, né? Aqui também com boia magnética, né? Essa daqui também por boia chave, né? Aqui por pressão, pressão, nível de pressão, indicação, tá vendo? Deixa eu ver o que mais aqui. Capacitivo, né? Chave capacitiva de contato, né? Magnética também, né? Então a imagem que vocês estão vendo aí tá até melhor do que a que eu tô vendo aqui direto no PDF, que ela tá mais distorcida aqui, mais borrada, né? Mas aqui essa imagem aqui foi para ilustrar que existem inúmeras formas de você medir, né? Você medir o nível de um determinado reservatório, tá? Esse reservatório, ele pode ser um reservatório de plástico. Plástico, eu digo, é aqueles plásticos daquelas caixas da Forte Leve, por exemplo. Se é de alvenaria, né? Ou seja, de concreto. Se é de metal. De qualquer outro material que se cria aí um reservatório, tá? Então você tem várias formas de medir um nível, né? E aí o que é que você tem que fazer, cara? Você precisa procurar qual o melhor custo-benefício e qual a melhor tecnologia para medir esse nível, tá certo? Não simplesmente você chegar assim, é que nem eu dei esse exemplo, acho na aula passada. Você tá querendo fazer uma viagem daqui de Paulo Afonso, onde eu moro, né? Paulo Afonso, na Bahia, para Recife, né? Que é Recife, em Pernambuco. Para eu fazer essa viagem, aí eu falo, não, para fazer essa viagem, eu vou fazer uma viagem por semana, eu vou comprar uma Ferrari. Você vai fazer a viagem? Vai, Ferrari, Puta merda, que negócio massa, hein? Mas se você tivesse um Cruiser, como é o carro que eu tenho, você consegue fazer essa viagem? Consegue. Se você tivesse um Onix, você conseguiria fazer essa viagem? Um Gol, você conseguiria fazer a viagem? Consegue. Se você tiver um Fusca bom, você consegue fazer essa viagem? É lógico que consegue, né? Em um você tem mais conforto, outro menos conforto. Em um você gasta menos tempo, em outro mais tempo, mas você chega. Então, cabe na hora da escolha você encontrar aquilo que é o melhor custo-benefício, tá certo? Melhor custo-benefício para o seu projeto. E para você escolher qual é o melhor custo-benefício, você precisa ter conhecimento, né? Nós vamos trabalhar aqui também, nessa escolha aqui agora dos nossos equipamentos, das nossas formas de medição, nós vamos trabalhar também com a ideia de que não é só o custo-benefício, né? Quer dizer, é o custo-benefício, mas não é só pensando no dinheiro, é pensando também na imagem de quem faz, né? Eu já falei isso na aula passada, eu vou repetir. Quando você faz um projeto de automação, você ali coloca um carimbo chamado seu, né? Eu costumo dizer para os colegas de trabalho, pega esse projeto aí, um projeto para você chamar de seu, um projeto para você tocar, para você desenvolver, para você parir, né? Em outras palavras é isso, você parir esse projeto. Qual é a importância e a relevância disso, Carlos? É muita.
Sabe por quê? Porque à medida que você tem um projeto aí que você chama de seu, então você acaba buscando, você vai ali, você vai se debruçar na documentação para achar aquilo que é melhor, você vai ter a sua experiência, aquela experiência vai te fazer crescer, né? Vai te mostrar o jeito melhor de fazer o próximo. Então é assim que a gente começa a aprender as coisas, tá certo? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Nós trabalhamos aí na aula passada, né? Vocês se lembram disso aí? Foi essa proposta aí do Rui, né? Que ele falou o seguinte, ó, essa aqui foi a proposta toda, né? Que era a medição de nível, né? Vários sensores de nível, né? Para poder medir esse nível, um PLC com RTC, uma IHM, essa IHM nós vamos escolher ainda, o PLC nós vamos escolher ainda, tá certo? Juntos aqui, nós vamos fazer juntos, mas esse foi o arranjo proposto aí pelo Rui, que ficou bacana, viu? Ficou bom, né? Eu já disse isso aí. Ficou bom, ele atende, ele consegue atender a automação. Agora nós vamos discutir se ele talvez é o melhor ou não, tá certo? Dentro da medida do que a gente deseja, dos nossos objetivos, né? Então, aqui são sensores indutivos para a posição da comporta, né? Dessa comporta, dessa válvula, né? Então aqui, essa foi a sugestão dele e nós vamos agora nos ater aqui ao nível do reservatório. Como nós vamos ler esse nível desse reservatório, né? Algumas coisas eu não expliquei aí para vocês, né? No vídeo passado, pelo menos na minha escrita, mas a gente pode definir isso aqui juntos, tá certo? Porque isso aqui é um exercício. Por exemplo, esse reservatório aqui, deixa eu passar para a próxima página. Pronto. Esse reservatório aqui, o reservatório B, aqui é a sugestão dele com boia, tá? O Rui não falou de boia, ele falou assim, de sensores para essas posições. Então eu sugeri aí boia e nós temos outras sugestões, tá certo? E se você tem uma outra sugestão que ainda é melhor, coloca nos comentários, tá bom? Você coloca nos comentários. Esse vídeo aqui tá rodando na quinta para você aí e eu vou pegar esses comentários e levar para a aula da terça, tá bom? Os comentários que foram feitos na terça passada agora, que ficou muito em cima, né? Que eu tô gravando esse vídeo aqui agora para vocês, então eu não consigo pegar os comentários porque eu tô gravando e a aula não foi ao ar ainda. Mas eu vou pegar eles para levar para terça também, tá? Então você não deixa de fazer o seu comentário, porque nós vamos aproveitar o seu comentário aqui para a gente enriquecer mais o nosso debate, tá certo? Quem sabe a gente mudar algumas coisas, quem sabe a gente ajustar algumas coisas, tá bom? Então, vamos imaginar aqui que esse reservatório aqui seja um reservatório de aço, tá certo? Um reservatório feito de aço, que nem aqueles reservatórios grandes aí que você passa do lado de empresa e vê aqueles parecendo um silo gigante lá, né? Vamos imaginar assim, porque fica bom pra gente, né? Fica fácil pra gente, tá bom? A gente analisar assim, dessa forma. Mas, assim, e se não fosse, Carlos? Poderia ser de concreto, né? Tá bom? Então, vamos facilitar a nossa vida? Isso aqui é um reservatório de concreto, tá certo? Qual o tamanho desse reservatório? Carlos, esse reservatório é de 50 metros de altura, tá bom? 50 metros de altura por, vamos lá, 2 metros? Por 2 metros, não, 2 metros é muito fino, né? Por 4 metros de diâmetro, tá certo? Então, 50 metros de altura por 4 metros de diâmetro. Tá, merda, é um puta de um reservatório, né? Bom, mas é isso, tá? Carlos, peraí, pô, não existe não um reservatório desse tamanho. Dane-se, cara, a gente tá aqui conjecturando, criando aqui, né? Isso não importa, o que importa é o exercício que nós vamos fazer, tá certo? Então, para o nosso exercício, ele é um reservatório de 50 metros de altura. 50 metros é muito, né? 50 metros é muito? Vamos mudar para 30? Realmente, eu fiquei pensando aqui. 50 metros é metro pra cacete, né? 30 metros já é muita coisa. Mas vamos lá, 30 metros de altura, tá bom? 30 por 4 de diâmetro. É um círculo, tá certo? É um cilindrão aí, tá certo? Então é 30 por 4. Pronto, salva esse número aí no seu HD, é 30 por 4. Beleza. Por que a gente tá definindo isso, gente?
Eu não falei isso lá no início, eu me passei, acabei esquecendo desse detalhe. E é importante essa altura para a gente poder especificar os nossos instrumentos, tá bom? Então, 30 de altura por 4 de diâmetro. O diâmetro todo do círculo é de 4 metros, tá bom? Bom, agora vamos lá, vamos trabalhar aqui. O Rui, ele falou assim, você coloca sensores aí para essas posições aqui. Essas posições aqui, que é em percentual, certo? Aqui de 10%, 25%, 50%, 75%. Por que ele criou esses percentuais? Baseado lá na primeira aula, né? Quando a gente apresentou como é que funcionava. Como é que funcionava o nosso processo, tá? Então ele tirou dali e ele criou mais alguns porque ele entendeu que ficava melhor a medição, tá bom? E aqui nós temos aqui uma forma de medir que é através de boias, né? São boias elétricas. Bom, essa sugestão, ela é boa com boia? Sim, ela é boa. Ela atende aqui a nossa necessidade. Porque você se eu definir que eu estou medindo meu nível com boias, então eu vou partir disso aí e vou criar minha lógica a partir dessas boias, desses pontos pré-definidos que eu tenho. Bom, agora vamos pensar aqui, nisso aqui na prática, né? Eu vou precisar de 6 entradas digitais lá no meu PLC, porque cada boia vai ser uma entrada digital, né? Elas não tem como ser diferente, cada boia tem que ser uma entrada digital. E agora vamos pensar na prática, como seria a instalação dessas 2, 4, 6 boias, né? Dentro desse tanque, num tanque de 30 metros, né? E como é que seria esse ajuste? Ó, perceba, a gente... Aí como é que vai fazer? Vai pegar um dia que não está funcionando, seca essa caixa, alguém entra, opa, já vou ter uma pessoa trabalhando num espaço confinado. Epa, então não tem escada dentro desse tanque. Eu tenho. Bom, se tem, beleza, facilitou, mas não deixa de ser um espaço confinado. Para trabalhar dentro de um espaço confinado, eu preciso da NR33. Né? Será que eu tenho funcionários treinados com a NR33? Eu preciso de mais gente para essa atividade de fixação dessas boias. Por que, Carlos? Bom, eu preciso porque na NR33 precisa de um quantitativo mínimo para fazer uma atividade. Então eu tenho que ter o vigia, eu tenho que ter o kit de salvamento se acontecer alguma coisa com esse cara. Perceba, essa ideia... ela resolve o meu problema na questão da automação, mas ela traz alguns problemas operacionais. Porque vamos lá, está funcionando e de repente um eletrodo ou uma boia dessa apresenta defeito. Dá para operar com ela em defeito, né? Eu bypasso ela lá, eu tiro o ponto dela e ela fica trabalhando com menos boia aqui, vai funcionar, beleza. Só que eu vou ter que repor para ficar a condição original, trabalho. E toda vez que eu for repor, né? Se você for olhar o MTBF dessas boias, ele não é tão alto, ele é baixo. Ou seja, ela dentro de um ciclo, ela dá falha, ela apresenta falha, né? E aí você fala, o líquido é água tratada ou é água bruta? Tudo isso influencia na vida útil dessa boia, tá certo? Que para isso a gente tem que pegar o material dela, olhar para ver o MTBF dela. A taxa de falha dela por período, por utilização. Então, aqui a gente já olha aqui, já pensa e fala, pô, beleza, eu pensei nas boias, mas agora eu já estou aqui com uma certa reserva. Por quê? Porque se eu vou substituir essa boia aqui, por exemplo, a de 85 ou a de 50, perceba que se eu tiro ela daqui, eu tenho que colocar a outra exatamente no mesmo lugar. Eu vou ter que ter talas aqui que eu fixe ela, eu vou ter que descer alguém amarrando para que ela fique sendo acionada exatamente nesse mesmo trecho aqui, tá bom? Então, percebam que não é uma coisa muito simples e muito fácil. A gente usa esse tipo de boia quando a gente tem uma caixa d'água que a gente se debruçando e chega ao final dela, aí fica mais fácil, né? Como uma caixa d'água, por exemplo. Uma caixa, sei lá, de 2 metros, aí, por exemplo, dá para você ajeitar isso aí sem precisar entrar. Mas já numa caixa d'água, um reservatório desse de 30 metros,
aí o bicho já pega, aí já fica mais complicado, né? Eu não estou dizendo que você nunca vai precisar de manutenção dentro de um reservatório desse. Não, isso não existe, né? Então vai ser momento que ele vai ter que parar periodicamente para fazer limpeza, né? Então, aí, mas vai ter aquele dia preparado e tal. Mas imagina, não chegou esse dia tá longe e uma boia dessa danificou. Aí eu vou ter que fazer todo esse aparato para alguém vir aqui e trocar ela, tá certo? Então, esse aqui é um ponto que a gente entende como relevante. Bom, vamos lá para outro método que a gente separou aqui de medição. Esse aqui é o método do eletrodo, né? Eu acho que é bem conhecido com vocês, né? A gente vai precisar de 6 entradas digitais, sim. Por quê? Porque eu vou ter 6 níveis diferentes, né? Como é que funciona, Carlos? Isso aqui, ó. O eletrodo é assim. Fica mais profundo, né? Você bota um eletrodo mais profundo possível, ou seja, de forma que sempre tenha água nele, nunca aconteça ficar sem água. E ele fica assim, até o próximo nível. Quando a água sobe que bata nele, ó, fecha um contato aqui. E ao fechar esse contato aqui, ele aciona o 10%, no caso aqui. Pô. Aí vai subir na água, opa, 25%. Esse aqui é o comum e esses aqui são os níveis propostos, né? Então, mais uma vez, pessoal, esse aqui pode ser até que você consiga criar um esquema que você não precisa entrar dentro do tanque, né? Que seria você colocar alguns tubos, né? Ele dentro desses tubos e você vai lançando ele ali, né? Ou varas, né? Você lança o seu eletrodo ali, ele tá todo preso. Se você quiser tirar, você tira ele completo. Você já vai ter a vara aí num tamanho X e você colocaria ela sempre na mesma posição. Então, essa medição com eletrodo, ela é assim, ela é mais interessante do que com a boia, né? Por quê? Porque você já elimina aí ter que entrar dentro do tanque, né? Que seria o nosso trabalho em espaço confinado, né? Que requer gente treinada em NR33, todo um aparato para fazer um trabalho desse aí. Então, perceba que essa segunda sugestão, ela já enche um pouquinho mais os olhos, né? E até para manutenção, se esse nível não estiver funcionando, ou esse, tira só essa vara aqui, limpa tudo lá e corrige e coloca ela no mesmo tamanho, porque ela é uma vara do mesmo tamanho, você prendendo no mesmo lugar, ela vai ficar, ó, beleza, perfeita, tá? O que é que nós temos aqui na prática, viu, gente? Eu não tô nem fazendo uma afirmação, eu quero passar uma experiência minha aqui com esses negócios. Na prática, quando você tem água tratada, esse trem aqui funciona de uma forma muito legal, tá? Assim, é muito baixa a ocorrência de falha desses eletrodos aqui. Agora, quando você tem água bruta, aí você começa a ter alguns problemas. Por quê? Aqui nesses eletrodos, eles começam a criar umas crostas, tá? Que vai isolando. E aí o que é que acontece? Quando a água chega, como está aqui assim, ó, nesse nível aqui, ela acaba não conduzindo mais, porque isso aqui isolou. Aí esse aqui deixou de funcionar, só vai funcionar nesse outro nível, né? Esse aqui tem uma facilidade que você pode tirar para limpar, não é isso? Mas veja bem, lembre-se que tudo que a gente coloca que tem uma manutenção com uma periodicidade baixa, ou mais baixa do que o outro modelo que a gente escolhe, todo tipo de manutenção corretiva, né, que isso aqui é uma manutenção corretiva, ele acaba não sendo agradável para o sistema produtivo, né, porque ele requer uma programação, parada do sistema para fazer alguma manutenção. Se for no dia que a fábrica está parada, ele vai gerar hora extra, né, vai gerar hora extra. Então isso às vezes não é bem visto, né, não é agradável, não é legal, tá certo? Então, essa aqui seria mais essa aqui é uma situação melhor do que a com boia, mas ela tem alguns problemas, né? Na verdade, tudo que você colocar aí vai ter um problema ou outro, né? E a gente vai tentar achar aquilo que é a melhor solução, tá certo? Pelo menos dentro da nossa experiência, dentro do nosso dia a dia, aquilo que é a melhor opção, olhando para o custo-benefício, tá? Bom, esse aqui é o relé, né?
Então, você tem os eletrodos e ele tem esse relé aqui. No caso desse aqui, você pega 3 eletrodos, então você precisa de 2 relés desse aqui. Esse aqui é só um exemplo de relé, eu não estou dizendo que tem que ser Altronic, não. Tem vários fabricantes aí. Eu só peguei na internet um modelo e trouxe aqui para vocês conhecerem, tá? Tá bom? Então, ele funciona muito simples, né? Cada eletrodo é ligado numa entradazinha dessa aqui, né? Esse aqui é o referência, o E1, o E2, né? E aqui os contatos deles, eles fecham, né? E aqui você tem o que? A sensibilidade. Ou de repente a água chegou e ele não acionou. Então, opa, diminui a sensibilidade aqui para melhorar isso. Ou então, ó, ele nem chegou ainda e já está acionando. Aumenta um pouquinho a sensibilidade. Diminui a sensibilidade para ele não atuar. E aumenta a sensibilidade para ele atuar mais fácil. Então, você tem esse ajustezinho fino aqui. É um ajuste eletrônico, né? Que é através de um um dialzinho ali. Que ele com certeza vira um tripointzinho lá dentro. Que vai ajustar uma resistência para essa atuação aí, tá bom? Que na verdade o que acontece aqui é uma circulaçãozinha mesmo de corrente, né? Que ele vai perceber que fechou um contato. Fechou o contato, opa, beleza, é hora de atuar. Certo? Bom, agora nós vamos para as medições que são analógicas. Bom, pessoal, para mim, essas são as que mais me encantam, né? Por quê? Porque você deixa de ficar limitado a esse tipo de medição aqui, ó, por pontos, e agora você mede toda a faixa. Porque imagina, naquele outro modelo aqui, ó, quando eu estava em 25, beleza. Foi para 26, ele está vendo 25. Até chegar em 50, ele só vê 25. Já nesse outro modelo aqui, 25, ele vem 26, 26,5, 27, 27,5, 28, 28,5, 30, 35, 37, 38, 50. E ele vai passando até chegar em 100% aqui, né? Que é o limite dessa sonda aqui, tá? É por isso que na hora que você quer especificar uma medição de grandeza analógica, você tem que ter aí os dados como qual o tamanho do seu tanque, né? Do reservatório, para você ver qual é a coluna d'água que você vai medir. Bom, e como é que funciona, né? Aqui está um PLC aqui para você ilustrar. E o que é que ela faz aqui, ó? Ela pega e gera um sinal de 4 a 20 mA que vai variar. Bom, nós dissemos que essa caixa aqui ela tem 30 metros de altura, né? 30 metros de altura, beleza. Então, eu compro aqui vamos lá, uma sonda. Bom, se eu fosse comprar hoje, eu compraria de 0 a 50 MCA, metros cúbicos de água, né? Então, ou então, às vezes essa nomenclatura vem 0 a 5 bar. Por que isso, Carlos? Porque a cada 10 metros de coluna d'água, eu tenho 1 bar. Se eu estou querendo pegar uma sonda de 50 metros, né? 50 metros, então o que é que eu faço? Eu vou colocar uma sonda de 0 a 5, que é 5 bar, significa 50 metros de coluna. Bom, eu talvez exagerei, eu poderia botar uma sonda de 0 a 4 bar, ou de 0 a 40 MCA, né? Metros por coluna d'água, né? Então, por quê? Por que se a sua caixa só tem 30, Carlos, por que você está comprando uma sonda de 40, né? Por que isso? Vamos supor que eu chegue aqui, ó, e eu tenha os 30 metros que eu medi aqui, seja aqui no 100%, e ela continuar subindo, ele vai continuar medindo, né? Então a gente sempre compra um pouco a mais, porque se tiver uma subida além do que é a medição, né? Que você fala assim, ó, 0 a 30 porque o que eu meço é 30. A caixa totalmente cheia é 30, mas às vezes o reservatório tem 33, esses 3 metros. Porque se eu comprar uma de 0 a 30 e ele passar a 31, o que é que vai acontecer com essa sonda? Ela vai dar fundo de escala. Ela vai chegar em 30 e não vai medir mais, ela vai dar overrange. E aí ela não indica mais nada.
À medida que eu compro a sonda passando desses 30, não pode passar demais, porque senão você perde qualidade na sua faixa de medição, e não pode ficar muito justo, porque senão você perde e vai dar o overrange. Então, vamos botar aí, porque geralmente no mercado você tem 40, né? Então, você não vai ter 35. Se tiver 35, talvez caiba muito bem, tá certo? Para você ficar com uma faixa de medição bem legalzinha, e se tiver um extrapolo, você tá medindo. Tudo isso é para que você continue medindo, ainda que ele chegue no 100%, ele consiga medir ainda, se subir mais, tá certo? Então, é basicamente por isso. Como é que é a medição desse sistema? Isso aqui é um tubo, essa parte aqui mais cinza, é um tubo. O vídeo já tá ficando longo, gente, mas eu não posso deixar de tratar esse assunto aqui, viu? Isso aqui é um tubo, você coloca a sonda aqui dentro. À medida que a água... Isso aqui tem contato com a água, tá certo? Isso aqui é um tubo todo furado, a água entra dentro desse tubo. E como é que ele sabe que esse nível está subindo? Ele mede a pressão, né? Lembra que eu falei com você? A cada 10 metros de coluna, você tem um bar, né? Então, se eu tenho uma sonda aqui de 4 a 20 miliamperes, e eu comprei ele de 0 a 40 metros cúbicos coluna d'água, então, ó, quando for zero, aqui quando a pressão for zero, ele vai estar 4 miliamperes. Quando a pressão for 40, for 2 quilos ou 20 metros, né, que é aqui no meio, né? Olha que diferença. Aqui no meio, que eu tiver no meio, 20 metros, aí o que é que vai ser? Aí você vai ter aqui 16 miliamperes, né? Então, 16 ou 12? 16 miliamperes é tudo, né? 16 miliamperes é o todo aqui. A metade vai ser aqui, então vai ser 12 miliamperes. Eu vou estar com 12 miliamperes aqui, que significa dizer metade do que essa sonda comporta medir. E como é que ela vai ver? Essa coluna d'água ela vai subindo aqui e vai gerando uma pressão aqui, tá certo? Essa pressão, nesse caso aqui que eu estou exemplificando, ela varia de 0 a 4 bar, né, que é a medida de pressão, é a unidade de engenharia de medida de pressão. Então, na hora que ele chegar em 20 metros, ele vai dar 2 bar. 2 bar vai equivaler a 20 miliamperes, que vai vir para o PLC, e isso vai indicar lá 50% do meu reservatório cheio, tá certo? Então, essa é uma forma de medição, e eu fico muito inclinado para essa daqui, justamente por conta dessa visualização que eu consigo ter do meu reservatório como um todo, tá certo? E isso vocês vão ver o quanto isso influencia lá na frente do nosso controle. Bom, outra sonda que pode ser usada é a sonda ultrassônica, né? Que poderia ser também ultrassônica ou radar. Eu vou exemplificar as duas nessa imagem. As duas são muito parecidas, né? Ultrassônica, eu já falei, tem vídeos aqui que eu já falei sobre essa sonda ultrassônica, que ela praticamente ela emite um sinal, ela usa aquela tecnologia do morcego, né? Ela emite um sinal aqui, a velocidade com que esse sinal bate aqui e volta, né? Ela sabe qual a distância do sensor para o líquido, ou para a unidade que ela está medindo aqui. E aí ela indica também 4 a 20 miliamperes aqui para o meu PLC. Vamos lá, vamos exemplificar. A água chegou em 50%. Ó, a água está em 10%. Aí o som sai, bate e volta. Ele levou um tempo X, né? X. À medida que chegou em 50%, esse som, quando bateu aqui que voltou, levou a metade de X, né? Então ele vai transferindo isso aqui para 4 a 20 miliamperes para poder informar ao operador em que nível a caixa d'água está. Qual a vantagem dessa para essa? Porque existe uma vantagem. Essa daqui fica em contato com o líquido, né? Então, se você pegar o MTBF dela lá, que o MTBF, gente, só para explicar, é a taxa de falha, por quanto tempo demora para ter a primeira falha do equipamento. Então, por essa daqui trabalhar em contato direto com a água ou com o líquido, então às vezes o MTBF dela é um pouco mais baixo, né? Já essa daqui, ela não tem contato com o líquido, então a chance de falha dela é muito menor,
tá? Então, você tem essa que é ultrassônico e você também tem a radar, que é um princípio um pouco parecido, mas é uma cópia daqueles do radar lá da polícia, né? Que quando fica lá apontando para você quando você vem em alta velocidade, à medida como você se aproxima do laserzinho que ele está apontando para você, ele sabe a sua velocidade e é por ali que ele aplica uma multa, né? Então, ele vai saber a sua velocidade. Então, eles não têm contato direto com aquilo que eles estão medindo, tá certo? Então, tem uma grande vantagem. Agora, qual a desvantagem, Carlos? O valor de um sensor desse dá para comprar um catatal desses outros aqui, tá certo? Então, às vezes fica muito caro, né? Eu sei que os preços estão realmente se popularizando, estão diminuindo, mas agora mesmo com essa alta de dólar, essas coisas tudo tá ficando muito caro, tá certo? E a maioria é importado, viu? Já essas sondas hidrostáticas, né? Que essa daqui é uma sonda hidrostática, você tem fabricante nacional aí que tem um preço bom. Bom, outro método é também através de pressão, né? Vamos supor, esse bicho aqui, nós definimos que ele é de alvenaria, né? Ou seja, de concreto, na verdade, né? Então você vai ter dificuldade de instalar um sensor desse. Mas se ele fosse de metal, né? Você poderia instalar um sensor desse. Que sensor é esse, Carlos? É um transdutor de pressão, né? E com esse transdutor, se eu coloco ele aqui, ele está medindo a coluna. Então ele se assemelha a esse outro aqui, tá? Ele se assemelha a esse outro aqui, no princípio da medição. Porém, ele fica em contato só aqui, ó, através desse caninho, fica em contato. Então a sonda fica toda fora. Numa manutenção, eu dou manutenção nele aqui do lado de fora. Mas para isso, o tanque, o reservatório, precisa ser de ferro para você colocar lá um registro, né? Ó, assim, ó, mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Registro para você botar sua sonda. Aqui ela tá na vertical, mas você pode botar ela na horizontal, tá certo? Isso. Você pode botar ela aqui na horizontal que vai funcionar da mesma forma. Tá vendo que ele tá vendo a nível pela pressão, né? Então, a partir da medição da coluna, ele sabe o nível. Para isso, é lógico, você tem que fazer a sua configuração. Ok? Bom, agora, peraí, vamos voltar aqui. Bom, gente, eu escolhi a gente trabalhar com essa sonda aqui, tá certo? Primeiro, porque é uma alvenaria. Então, nós vamos ter uma sonda dessa, diferente dessas outras duas aqui, né? Que são, a da boia tá descartado, né? Do eletrodo, ela tem esse inconveniente de você ter aquela manutenção periódica de estar limpando os eletrodos se for água bruta, né? Não significa dizer que com água potável ela não dá problema, mas às vezes ela tem uma durabilidade um pouco maior, tá certo? Mas aqui, se eu usar isso aqui, eu vou precisar de 6 entradas digitais. Então, provavelmente, isso vai influenciar na escolha do meu PLC, tá? Porque a gente está trabalhando com custo-benefício, então a gente tem que ver o que é melhor para a gente poder fechar no nosso projeto. E aqui, se a gente adotar essa sonda, essa em comparação a essa outra aqui é bem mais cara, né? E essa outra aqui, como é de alvena de concreto, ela vai ter uma maior dificuldade. Eu teria que fazer um furo, colocar uma chapa de ferro para fixar esse tipo de sensor aqui. Então ele não é muito adequado. Ah, Carlos, mas existem outras formas? Existem milhares de formas. Outros sensores e mais sensores, mas cada sensor mais rebuscado, ele vai ficando mais caro. Instrumentação é um negócio caro. Mas se você gerou aí uma sugestão aí, coloca nos comentários que eu vou falar sobre ela, tá certo? Eu dou uma olhadinha e falo, comento sobre ela, dizendo por que ela não pode ser ela, ou porque, assim, ela pode ser ela, a gente pode usar ela também. Eu vou dar esse feedback aí pra você. Então, se você pensou numa coisa diferente que eu não pensei aqui, fala aí, por favor, porque você vai enriquecer bastante a nossa aula, tá bom? Então, gente, a gente vai encerrar o nosso vídeo por aqui, mas vamos falar aqui do que é que nós vamos ver na nossa próxima aula, né? Nós vamos escolher o PLC. Nós já fechamos que a nossa chave de nível é essa aqui, tá certo? Tá bom? Se você não concorda, coloca lá nos comentários, faz outra sugestão, que a gente pode negociar aqui e quem sabe mudar. Mas é mais uma questão aqui de como é que eu posso dizer? De exercício, né? Então, qualquer coisa. Mas assim, se você pensou em outra coisa, você acha, professor, essa daqui era muito melhor.
coloca lá porque eu quero trazer pelo menos para o debate. A gente pode seguir com essa, mas a gente traz para o debate para as pessoas conhecerem e verem essa interação. Eu acho muito legal. Então nós vamos escolher agora o PLC, porque agora, se eu vou medir de forma analógica, eu preciso ter um PLC. Esse PLC, no mínimo, vai ter que ter uma entrada analógica, né? Então aí já não é um PLC qualquer, tem que ter um PLC com entrada analógica. E definir onde ficará o PLC. Gente, eu não sei se vocês se lembram que entre um reservatório A e o B, eu tenho 2 km de distância. Então preciso definir onde é que vai ficar esse PLC. Como é que eu vou pegar esse nível e controlar ao mesmo tempo se uma coisa está numa extremidade e outra está na outra. Então nós vamos falar sobre essas possibilidades. Como será essa comunicação entre o PLC e o sensor de nível, né? Bom, a gente tem outras opções. A gente fala aí na hora de escolher o PLC, porque aquela sonda de nível, eu tenho ela 4A20, eu tenho ela também RS485. Eu posso colocar um indicador, né? Eu posso colocar um indicador no caminho para de repente ver. Então, vamos debater só sobre esses detalhes, tá certo? Gente, obrigado, viu, gente, por ficar com a gente aqui nessa aula de hoje. Gente, não esquece, dá o seu like, o seu dislike, se inscreve no canal, ajuda o professor aqui a tornar essa comunidade maior, tá certo? A gente gasta um tempo aqui preparando esse conteúdo para vocês. Eu espero mesmo do meu coração, cara, que esse conteúdo ajude muito você, tá certo? Então, conto com vocês aí, gente, até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.